Bom dia, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos, agora e sempre, né? Vamos ler no Salmo 96. Salmos de número 96, dando início, assim, o nosso culto nesta manhã. Salmos 96, nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, rujam o mar e a sua plenitude, foguem o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações neste momento. Nós vamos nos colocar de pé, vamos invocar a presença do nosso Deus em oração. Eu gostaria que qualquer irmão ou irmã nos conduzisse voluntariamente nesta oração. Amém. 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 Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Hino de número 3, nós vamos louvar ao Senhor. Hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Podeis sentar, irmãos. Como já é do conhecimento de alguns, o pastor, ele entrou de férias, o conselho lhe concedeu férias e ele estará nesses 15 a 18 dias, ele está ausente dos trabalhos da igreja. E nós vamos pedir aos irmãos que orem por nós, né, todos os oficiais da igreja que estão na responsabilidade do ensino, nesses dias, na ausência do pastor, para que cada um de nós tenhamos a graça de poder transmitir a palavra de Deus com fidelidade ao seu povo.
Nós vamos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. E o verso 28. Mateus, capítulo 20. E o verso 28. Nos diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ainda vamos ler em Gálatas, capítulo 5, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de servidão. Que o Senhor aplique mais uma vez sua palavra aos nossos corações neste momento. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós e todos que estão na presença de Deus, quer em casa, quer aqui no templo. O presbítero Porto vai nos conduzir nesta oração. Santificado seja sempre teu excelso e poderoso nome. Bendito Pai, quão grande és tu, Senhor. Amém. Quão grande és tu. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados aos teus pés, na tua casa, dispostos a ouvir a tua mensagem em nossos corações, necessitados da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, dos teus ensinamentos. Nós somos carentes, ó Deus, do teu amor, nós somos carentes da tua bondade, nós somos carentes da tua infinita misericórdia sobre nós, ó Deus. Senhor da glória, Senhor dos exércitos, abre os nossos corações, Senhor, abre nossas mentes, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer para nós. Que lições preciosas venham sair da boca do teu servo nesta manhã, oriundas de ti, guiado pelo teu Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos edificar, porque nós queremos andar na tua presença. Nós queremos, Senhor, ser cada dia mais ser parecido com o teu Filho Jesus Cristo. E nós, humildemente, te rogamos que perdoe os nossos pecados, que limpe os nossos corações, para que tenhamos a plenitude do aprender de ti nessa manhã. Amém. Senhor dos exércitos, perdoa, Senhor, o nosso pecado. Mais uma vez te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A igreja servindo a Deus por gratidão. Há uma diferença muito grande entre servir a Deus por gratidão e servir por obrigação. Quando nós servimos por obrigação, não é um serviço tão importante o quanto se servir por gratidão. Sempre servir por gratidão é uma coisa muito melhor, né, que nos traz grande satisfação em fazer aquele serviço. E é o que nós, como igreja de Jesus, fazemos.
nós não servimos a Deus simplesmente por uma obrigação, né? Obrigação de estar aqui, obrigação de estar ali, né? Mas nós servimos por gratidão por tudo quanto Deus fez e faz nas nossas vidas. E principalmente pela nossa salvação que recebemos gratuitamente das mãos do Senhor. E por isso somos eternamente gratos a Deus. Não é como a gente se esquecer desta dádiva tão preciosa que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Conta-se que uma linda moça foi colocada à venda como escrava. E foi leiloada. E no primeiro lance, como se diz, alguém ofereceu uma grande quantia, mas outro ofereceu uma quantia maior ainda. E por último, alguém ofereceu um alto preço. E aquela jovem foi vendida como escrava. E nos diz a história que no dia seguinte o seu senhor foi buscá-la. E aquela jovem já estava pronta a ir para servir ao seu senhor. Tal não foi a surpresa que ela teve quando ela disse: já estou pronta, já podemos ir. Ele disse: eu não vou levá-la para mim. Eu a libertei para que tenha liberdade. Diante daquele gesto tão nobre, né, aquela jovem se expressou a sua gratidão àquele senhor e disse: eu serei sua escrava por toda a minha vida, embora livre, mas serei sua escrava, né? Isso, ela manifestou a sua gratidão por ser liberta, por estar livre, não é? Mas ela, reconhecendo aquela dádiva, ela então disse que ela ia lhe servir, né, por todo o tempo da sua vida. Isso deve, prezados irmãos, falar profundamente aos nossos corações, né? Esta é uma lição que nós devemos aprender. Uma vez livres por Deus, nós devemos manifestar continuamente a nossa gratidão a Deus por este gesto generoso, misericordioso, grandioso, bondoso do nosso Deus. Mas servir como? Prazerosamente. Servir, como disse Davi, com alegria, né? Servir com alegria. É esse o nosso objetivo, ou deve ser o nosso objetivo como cristãos, como servos de Deus que somos. Servir com alegria. Mas é assim que os servos de Deus devem, de fato, servir a Deus. Mas, infelizmente, nem todos têm procurado, não é, servir ou aproveitar essa oportunidade concedida por Deus de ser livre para servir, adorar somente ao Senhor. Infelizmente, nem todos têm sabido aproveitar esta bênção, essa oportunidade de servir ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Vários textos da Bíblia nós encontramos especificamente
Nos Salmos, nós encontramos o salmista dizendo que ele louvaria ao Senhor enquanto ele estivesse vivo, enquanto ele vivesse. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso propósito, né? De servir a Deus, né? Por gratidão, por tudo de fato que Ele tem nos feito até aqui. Grandes coisas faz o Senhor por nós, e por isso nós podemos ter uma vida alegre, mesmo em face às decepções, mesmo em face aos sofrimentos, né? Mesmo em face a tudo que possa acontecer nas nossas vidas, mas nós ainda podemos viver alegres. Por quê? A nossa alegria é o Senhor, a satisfação é servir ao Senhor, e por isso é que nós estamos alegres. A igreja, ela é a escrava resgatada pelo Senhor Jesus Cristo, né? A igreja é a escrava resgatada, né? A palavra de Deus nos diz claramente que Cristo morreu para nos resgatar, para nos remir e para nos salvar da nossa condenação eterna. E será que isso é pouco? É muito, né? Quem de nós podia se libertar? Quem de nós podia ter uma vida livre para servir, adorar ao Senhor? Nenhum de nós. Mas Cristo, Ele tem nos dado esta bênção, esta graça. Por isso nós devemos aproveitar esta graça e nos doar, nos colocar às mãos de Deus para que Ele faça de nós o que Ele bem achar que deve fazer, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou para isso. Mas quanto custou essa libertação para nós? Nada. Mas quanto custou para o Senhor Jesus a sua vida? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, verso 18 e 19, nos diz assim, que não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o seu precioso sangue, não é? Foi com o sangue de Jesus que nós fomos resgatados. Foi pela morte de Jesus que nós tivemos vida, que recebemos vida eterna. Foi pela morte de Jesus. E Ele morreu por isso, e para isso, para nos dar vida eterna. Então, em face disso, a igreja é, de fato, propriedade exclusiva de Deus. A igreja não é de ninguém. A igreja é do Senhor. Foi Ele que comprou, foi Ele que pagou o alto preço. Por isso, ninguém na terra pode dizer, é minha a igreja. A igreja é do Senhor. E não valeria a pena servir uma igreja que fosse de alguém aqui na terra, né? Não valeria a pena ninguém servir, não é, ou fazer parte de uma igreja que fosse propriedade de ser humano qualquer, ou de um ser humano qualquer, de jeito nenhum. Mas vale muito ser realmente participante, integrante, membro, né, da Igreja de Cristo, porque só a Igreja de Cristo permanece para sempre. Só a Igreja de Cristo permanece para sempre. O resto, tudo se acaba, né? Tudo se acaba. Então, por isso nós temos 1000 razões para
vivemos uma vida de gratidão a Deus, servindo com alegria a Deus. Irmãos, não vale a pena servir a Deus por obrigação. Não é aconselhável servir a Deus por simples obrigação. Não é. Mas é aconselhável, sim, servir a Deus por gratidão. Estou fazendo isso, não é por gratidão a Deus, porque Ele me fez, não é, assim. Ele me deu isso, Ele me deu aquilo. Principalmente no tocante à vida espiritual. É isso que nós devemos fazer. Servir ao Senhor com alegria. Não devemos subir à casa de Deus por simples obrigação. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir para a igreja, porque é minha obrigação. Simplesmente isso. Se você não for para a igreja com prazer de estar na presença de Deus, como Davi, se não for para você estar na presença de Deus alegre, a semelhança de Davi, se você não sentir no seu coração a alegria de ouvir, vamos à casa de Deus, não vale a pena. Não vale a pena, porque não será abençoado por Deus. Quem assim faz? Não será. É ilusão. Ao texto que nós acabamos de ler, em Gálatas, a palavra de Deus nos diz que Cristo nos libertou para termos a liberdade. A liberdade para quê? Para servir a Deus. O povo de Israel antes não tinha essa liberdade. Eram escravizados, não somente fisicamente, mas até mesmo espiritualmente. Mas nós somos livres, libertos, espiritualmente, pelo Senhor. E agora nós servimos a Deus, né? Cheio de gratidão em face disso. A igreja serve a Deus cheia de gratidão e canta agora o seguinte: agora que sou tua, não te quero mais perder, antes, meu Senhor, servir-te, por ti viver. Nós cantamos esse hino sempre, não é? Meu Senhor, sou teu, não é? Então, e agora será que nós estamos cantando isso de verdade? Será que nós nos consideramos assim, servos de Deus, né? Será que nós consideramos como igreja resgatada do Senhor Jesus e nós cantamos agora com gratidão em nossos corações? Será que é isso mesmo que nós queremos? Não perder, né, ao Senhor Jesus, não nos afastarmos da sua presença? Será que nós temos tido o prazer de estar na presença de Deus? É verdade que, de certo modo, nós estamos sempre na presença de Deus, ou tristes ou alegres, fazendo o bem ou o mal, porque não dá para o homem fugir da presença de Deus. Mas quando nós falamos estar na presença de Deus, significa mais ainda, tem um ser maior, significa estar em comunhão com Deus. Estar na presença de Deus é sentir a presença de Deus, é sentir Deus presente na sua vida, né? Estamos na presença de Deus aqui, e não estamos só na presença de Deus quando estamos na igreja. Nós devemos estar na presença de Deus sempre, em comunhão sempre com o Senhor, não é? Porque Ele está conosco. E é necessário que nós entendamos uma coisa, que nós somos pessoas tão privilegiadas, irmão, que nós não somente cremos em Deus, mas temos Deus em nós. Promessa do Senhor, não é? A palavra de Deus nos diz que nós recebemos de Deus o Espírito do Senhor. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele.
Mas nós temos convicção, temos certeza de que nós temos o Senhor em nós. Deus não está somente perto de nós, nós temos Deus dentro de nós. Isso é maravilhoso. Por isso se faz necessário também que tenhamos uma vida compromissada com Deus. É necessário que não nos esqueçamos de que Deus está em nós. Vejamos o que estamos fazendo, porque Deus está em nós. E o que nós fazemos, o que nós pensamos, Deus está presente. Deus está assistindo. Deus está nos acompanhando. Todos os atos da nossa vida, Deus está acompanhando. Necessariamente, nós precisamos ter esta consciência diante de Deus. Quando Josué reuniu o povo de Israel para a renovação da aliança, ele exclamou aos filhos de Israel, dizendo: deixai os ídolos que serviram os vossos pais. Primeira coisa que Josué, como grande líder, ele incentivou ao povo, né, a deixar os ídolos. Aqueles ídolos que eram adorados, que eram servidos pelos seus pais. Mas que eles tomassem uma decisão de servir o Deus de Israel. O Senhor que fez o céu, a terra e tudo quanto há de fato nele. Então, ele estava fundamentado no fato de que o Senhor havia libertado Israel do cativeiro. Né? Isso já foi depois do cativeiro, que Deus, pela sua graça e misericórdia, libertou aquele povo do cativeiro egípcio. Mas nós lembremos, irmãos, que Cristo, Ele nos libertou e nós temos sido libertos não somente de um cativeiro político, como foi o caso do povo de Israel, mas de um cativeiro mais tremendo, o cativeiro do pecado. E hoje, nós somos livres do pecado. Hoje nós podemos dizer, livres somos, né, para servir ao Senhor. E a palavra nos diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há dúvida alguma, irmãos, para nós. Né? Nós somos libertos para sempre da condenação eterna. Por isso, Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 1, 8, verso 1, ele diz, né, o seguinte, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que nos preocuparmos com condenação? Há uma razão ou alguma razão para nós nos preocuparmos com isso? Não. Se nos preocuparmos com isso, ainda não temos certeza de que fomos libertos. Mas se somos libertos pelo Senhor, de uma vez por todas, então não temos mais essa preocupação. E por isso, nós devemos dar graças a Deus por isso. Cristo, Deus, libertou o povo de Israel do cativeiro. Ele diz: eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito, né, do cativeiro que havia entre vós. A igreja de Cristo, o novo Israel de Deus, foi libertado do cativeiro do pecado, para viver para quem agora? Para viver para Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou ao momento em que ele se expressou dessa maneira, né, dentro da sua convicção, dentro da sua certeza de vida eterna com Deus, da sua nova vida, ele disse: o meu viver é Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não há diferença nenhuma para aqueles que servem a Deus, né, em espírito e em verdade. A vida é a mesma, tanto faz viver na carne como no espírito. Eles viviam para o serviço de Deus, eles viviam para a glória de Deus,
ele vivia a serviço de Deus. E ele vivia a serviço de Deus com alegria, com gratidão a Cristo, por tudo que Cristo fez na vida dele. E não deve ser diferente conosco, de jeito nenhum. Nós devemos servir a Deus com alegria. Irmãos, vamos buscar ter alegria de servir a Deus. Vamos buscar ter prazer em servir ao Senhor, porque é isso que Deus quer de nós, né? Disposição, né? Prontidão, reconhecimento da sua graça, da sua misericórdia para conosco, e a forma de nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus pelas graças que nós temos recebido de Deus, é uma dessas, servir ao Senhor. É servindo a Deus que nós podemos manifestar a nossa real satisfação ou gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Então, a Igreja de Cristo está livre para servir ao Senhor, né? Para glorificar o nome do Senhor. Aproveitemos, portanto, essa oportunidade e glorifiquemos a Deus continuamente nas nossas vidas. Vivamos uma vida de alegria em servir ao Senhor. Parece que há muitos, infelizmente, que se dizem cristãos, que têm a vida cristã como um peso. Tem a vida cristã como um peso, uma carga, né, que está ali suportando, carregando, né, aquele fardo, ou como que fosse, né, um fardo. Não, o nosso fardo já foi tirado. Cristo levou o nosso fardo. Nós agora servimos a Deus livremente, não é? Como um jugo suave, é o que nos diz a palavra lá em Mateus, né? Verso capítulo 11. Então, como um jugo suave. Então, e não como um fardo, não como um peso. Não, eu sou obrigado a fazer isso, sou obrigado a fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Não, irmão. Você deve fazer tudo isso, mas por gratidão a Deus, por reconhecer que você era um miserável, era um perdido, era um desgraçado, sem vida eterna, mas agora você tem tudo. Você tem tudo. Que viva, que morra, você está sempre com o Senhor. Deus está conosco. Quer morramos, quer vivamos. E nós estamos a serviço do Senhor até que Ele venha. Esta deve ser a nossa disposição. Estarmos ao serviço de Deus até a vinda dEle. A Deus pertence a honra, a glória e o louvor. No salmo que nós lemos, Salmos 96, o salmista convida a todas as famílias da terra a dar a glória devida ao Senhor, né? A dar a glória devida ao Senhor. Será que nós temos dado aquela glória que Deus de fato merece? Aquela glória devida mesmo, né? Será que nós temos glorificado a Deus à altura do seu merecimento, né? Do que de fato Ele merece? Senão nós devemos procurar nos corrigir, procurar fazer um exame introspectivo em nossos corações para vermos se realmente essa é a maneira correta que nós estamos dando glórias a Deus, se a glória que nós estamos dando a Deus, se é aquela glória devida que realmente Ele merece que seja dada por nós, porque se assim não for, nós devemos mudar, né,
pedir a Deus que mude a nossa maneira de glorificar a Deus, a nossa maneira de sermos gratos a Deus, porque Ele merece muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós fazemos, e assim nós possamos estar glorificando ao Senhor. O salmista, ainda nos Salmos, ou melhor, o Davi, no Crônicas, capítulo 29, 1 Crônica 29, 11, ele diz assim: Senhor, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a majestade, teu é tudo que há no céu e na terra. Tudo pertence a quem? A Deus, tudo é de Deus. Por isso nós devemos dar honras, nós devemos dar glória, nós devemos exaltar sempre o nome do Senhor e reconhecermos que nada temos, que tudo que nós temos, há dias atrás, aí o pastor Vinícius, estando pregando pela manhã, ele disse um dia, não me lembro o dia, mas ele disse que tudo que nós temos foi dado, e é verdade. Ninguém tem nada de si mesmo, ninguém adquiriu nada por si mesmo. Tudo que nós temos foi dado, e dado por quem? Por Deus. Porque só Deus é quem tem para dar, irmãos. Só Deus é quem tem para dar a nós. Então, nós não temos nada de nós mesmos, nem adquirimos nada por nós mesmos. Nós recebemos de Deus. O que nós temos foi dado por Deus e pertence a Deus. Tanto que Davi diz: quem sou eu, quem é o meu povo, para que possa oferecer alguma coisa para Deus? Do que é teu, Senhor, tu damos. Então, tudo que nós oferecemos a Deus é dele mesmo. Foi dele e é dele. Então, nós não temos nada para dar. Nós somos eternos precisantes. Nós somos eternos precisantes. Nós sempre precisamos. Não temos nada. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que no mundo existe é de Deus. Não é nada. É vaidade do homem dizer: é meu, é meu, é meu, é meu, isso ou aquilo. É só vaidade. E mais nada. Não é? Então, a Deus, também Apocalipse 4:11 fala que Deus é digno de ser louvado, que Deus é digno de ser adorado, que só Ele merece, não é, a nossa gratidão verdadeira, somente o Senhor. E essa glória pertence somente a Deus. E é importante, é que Deus não transfere a sua honra nem a sua glória para nenhum outro, para ninguém na face da terra. Ele diz: não terás outro Deus diante de mim, diz o Senhor. Não terás outro Deus. O nosso Deus é eterno, único. E por isso nós louvamos a Deus por nos dar entendimento, né, para entendermos e conhecermos esse Deus que é eterno, que é soberano, que é o Senhor dos céus e da terra. Nós somos, de fato, pessoas privilegiadas, pessoas escolhidas por Deus, graciosamente, né? Fomos escolhidos por Ele para vivermos uma vida que honre e que glorifique o seu santo e excelso nome. A igreja, sendo a igreja conhecedora dessas verdades, de que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor do céu e da terra, não pode esquecer-se de que a glorificação a Deus
se externa de várias maneiras. Nós podemos glorificar a Deus de várias maneiras. Né? Em primeiro lugar, nós podemos adorar a Deus como fizeram os serafins. Eles serviram a Deus, né, louvando, glorificando o seu santo nome, exclamando em cântico majestoso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esse cântico é um cântico eterno. Deus é sempre louvado assim pelos serafins, aqueles anjos que não pecaram, que não têm pecado. Mas a igreja que está na terra, mesmo sendo pecadora, ainda ela pode, dentro da sua limitação, também servir ao Senhor, louvar ao Senhor, né, por gratidão às bênçãos recebidas das mãos dele. E Deus aceita a adoração do seu povo, irmão, mesmo, né, nas nossas, ou com as nossas limitações, mesmo com as nossas faltas, sendo nós ainda pecadores, e Deus bem sabe disso. Tanto que o próprio Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, narra lá no capítulo 4, diz, e verso 15, né, que o Senhor Jesus sabe compadecer das nossas fraquezas. Ele reconhece, ele sabe que somos fracos. Como homens, né, nós temos fraquezas, mas nem por isso devemos deixar de glorificar o nome do Senhor, de viver servindo com alegria ao Senhor, mas procurar servir melhor a Deus, procurando nos afastar sempre do mal e nos apegarmos mais ao bem e vivendo mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, menor será o terror, menor será o medo dos acontecimentos. E por isso, então, nós precisamos de sermos agraciados com esta bênção do Senhor sempre em nossas vidas. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E quando a igreja se reúne para cultuar ao Senhor, cujo objetivo deve ser este: glorificar ao nome do Senhor, dentro das nossas limitações, como falamos. E eles são sem pecado. Os anjos não têm pecado, mas nós temos. Por isso que nós precisamos estar sempre confessando a Deus, reconhecendo o nosso estado espiritual, né? Nossa pequenez diante de Deus, nossas faltas diante de Deus, né? Mesmo desejando ter uma vida melhor, mais pura, como o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, né, que ele gostaria de aquilo que ele condenava, ele gostaria de não ser vítima do pecado, mas aquilo que, pela sua fraqueza, que ele condenava, ele praticava. Mas nem por isso ele deixou de glorificar a Deus, nem de se humilhar diante de Deus, nem de buscar a graça de Deus. E onde está o apóstolo Paulo? E tantos outros servos de Deus, agora na presença de Deus, né? Glorificando a Deus presencialmente, na presença de Deus por toda a eternidade. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, a esta altura das nossas considerações, é oportuno lembrar da solene pergunta de Cristo: por que me chamas de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Todos chamam Deus de Senhor, né? Todos. Mas quantos que fazem aquilo que Jesus manda? Mas não nos esqueçamos do que disse Jesus, que os meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade. Não se iluda.
você está fazendo a vontade de Deus? Você está vivendo dentro da vontade de Deus? Se não, busque viver dentro da vontade de Deus, para que isso não contrarie a Deus. Deus não aceita o simples chamar Ele de Pai ou de Senhor. Deus não aceita. O que Deus quer mais é que façamos a sua vontade. A autoridade, direito tem de chamar o Senhor, né, de Pai, aqueles que vivem fazendo a vontade do Pai. E por isso nós devemos examinar a nós mesmos, fazer um autoexame em nossas vidas. Eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Eu estou andando de acordo com a vontade soberana de Deus? O que me falta ainda fazer? E se Deus lhe revelar, através da sua palavra, e se você sentir no seu coração que algo está lhe faltando, busque completar, para que a sua adoração, o seu louvor seja completo e tenha a aceitação de Deus. Não vale a pena, irmão, fazer tudo sem que Deus não aceite. Fazer muita coisa que Deus não aceite. Não adianta. Por uma simples razão. Por não fazer a vontade dEle. O que Deus quer é que façamos a sua vontade, que glorifiquemos o seu nome. Pronunciar o nome do Senhor é muito fácil. É importante também, mas se não houver obediência correspondente, isso não tem importância nenhuma para Deus. É necessário que essa glorificação, que essa pronunciação do nome do Senhor Jesus esteja acompanhada de obediência à sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifício, mas antes obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Por isso, quem não tem alegria de servir a Deus e está servindo a Deus como um sacrifício, está perdendo tempo. Deus não se alegra, Deus não aceita isso de jeito nenhum, né? Então, procuremos servir a Deus por gratidão, sempre, por gratidão, né? Em nossos corações, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Jesus, como Filho de Deus, aqui na terra, quando Ele aqui esteve, Ele nos deu o maior exemplo de obediência, o maior exemplo de amor, de submissão à vontade do Pai, né? E se nós estivermos cada dia observando a obediência de Jesus, a forma como Jesus viveu aqui neste mundo, como homem, como Filho de Deus, né? Nós vamos aprender muito e vamos mudar muito também o nosso comportamento, com certeza, né? As nossas atitudes serão mudadas, com certeza, se observarmos, né, corretamente a palavra de Deus e vemos lá como Jesus viveu obedientemente a palavra de Deus, glorificando a Deus através da sua obediência. E por isso ele teve a autoridade no finalzinho, né, lá da sua vida, lá na cruz, ele teve, né, a autoridade moral para dizer: Pai, glorifica-te o teu filho, porque eu te glorifiquei na terra. Glorifica o teu filho, porque eu te glorifiquei na terra. Quem deu mais glória a Deus? Quem glorificou melhor a Deus do que Jesus? Ninguém, né? E olha que ele era Deus homem, mas na qualidade de homem,
para ensinar aos homens. Ele viveu, né, na obediência do Pai Celestial, para nos ensinar assim, como viver na presença de Deus. A igreja, além de crer nesse amor, ela precisa viver este amor, ou na prática deste amor de Cristo, na obediência à palavra de Cristo. A igreja precisa disso, né? E como igreja de Jesus, nós precisamos mudar muitas coisas da nossa vida, para que Deus seja glorificado. Estamos iniciando um novo ano, 2021. Procuremos, irmãos, servir melhor a Deus do que servimos no ano passado, né? Procuremos obedecer mais a Deus do que obedecemos no ano passado. Procuremos confiar mais em Deus do que confiamos. Procuremos, enfim, né, mudar tudo para melhor nas nossas vidas, para que Deus seja mais glorificado, mais exaltado, mais conhecido através da sua igreja aqui na terra. Nós não nos esqueçamos de que fomos colocados aqui como luz do mundo, e sal da terra. Não vamos deixar que as trevas, né, sejam densas em nossas vidas, mas que procuremos brilhar cada vez mais diante do Senhor. Que Deus, na sua graça e misericórdia, aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos louvar ao Senhor cantando 222, hino de número 222. Quanto isso, os irmãos tragam as ofertas. Eu até já disse aqui uma vez e vou repetir. Isso já está mais do que, né, conhecido, né? Então, se o pastor ou qualquer um dos irmãos que estiver aqui não anunciar, pode trazer a oferta, tanto no culto da manhã, como no culto no último hino do culto da noite. 222. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, achar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, com os 3
Florentino, presbítero Florentino, nos conduza, encerrando o nosso trabalho nesta primeira parte desta manhã. Pai glorioso, bondoso Deus, Senhor dos céus e da terra, te agradecemos, Deus, por esta manhã tão feliz, que estamos na tua casa, que estamos ouvindo a tua palavra, glorificando o teu nome. Ó Pai, dá-nos sempre esse prazer de estarmos sempre fazendo a tua vontade, como ouvimos nesta manhã. Amém. Tu nos fizeste, ó Deus, tu nos criaste para vivermos a tua presença, para gozar-te para todos sempre. Que tenhamos, ó Deus, o prazer, como disse o teu servo, não por obrigação, mas por prazer em te servir, não só aqui na igreja, mas onde estivermos, porque aqui nós aprendemos e praticamos fora daqui, ó Deus. Suplicamos que abençoe todos nós aqui presentes, e que os que estão em casa também sejam alvo da tua graça e da tua misericórdia, estejam todos em comunhão contigo, Senhor. Amém. Te suplicamos ainda pelo teu servo, continua abençoando ele, suprindo todas as suas necessidades. Que assim seja. De maneira, Senhor Deus, que a nossa vida seja agradáveis aos teus santos olhos, e que nada neste mundo venha nos desviar dos teus caminhos santos e eternos. Guarda-nos de todo mal e concede um dia guardados e ligados e em comunhão contigo. Amém. No nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nós oramos agradecidos. Amém. Podeis sentar. Desculpe. Podeis sentar. Deus abençoe a todos e vamos, irmãos, neste novo ano, procurar fazer melhor do que nós fizemos no ano passado. Mesmo em meio à pandemia, né? Tem sido o nosso grande inimigo agora, mas com a graça de Deus, vamos fazer o possível de sempre estarmos juntos na presença do nosso Deus. Deus assim abençoe a todos neste novo ano, que a igreja possa se renovar espiritualmente cada vez mais para a glória de Deus. Amém?